Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Stephanie. Eu sou a professora do curso de administração da UERGS. Em função dessa disciplina, tá com o horário nos sábados pela manhã, das 8 até o meio-dia, e ela ser toda EAD, em função de pedidos de alguns alunos, eu fiz um vídeo, né, de saudação para apresentar a disciplina, para apresentar o plano de ensino para vocês, e vou postar ele, estou postando ele agora para vocês. De qualquer forma, eu quero me colocar à disposição para conversar com vocês sempre que vocês precisarem com relação à disciplina, então eu vou abrir momentos aos sábados pela manhã, meets que não são obrigatórios, mas que vocês podem participar para tirar dúvidas, beleza? Então, assim, vou começar fazendo minha apresentação, tá bem? Então, um bom dia a todos. Eu sou a professora Stephanie Sandman de Deus. Eu sou professora dos cursos de administração da UERGS, de todas as unidades da universidade. Sou formada em administração e ciências contábeis. Tenho mestrado na área de sociologia política, o doutorado na área da administração, gestão de pessoas. E leciono essa disciplina desde que eu entrei na UERGS, basicamente, de contabilidade geral e rural, tá bem? Então, essa disciplina, ela tem, assim, como objetivo passar para vocês os princípios, né, o básico da contabilidade. Para quê? Para que vocês, administradores, consigam ter uma ideia, né, uma leitura de todos os fundamentos da contabilidade no exercício das suas funções. Então, assim, a ideia, o mote dessa disciplina é que vocês consigam, ao final dela, lerem documentos contábeis de uma organização e consigam entender o que esses documentos estão dizendo, né? Que vocês saibam distinguir cada um deles e consigam entender o que eles falam. Por muitos anos, assim, a disciplina de contabilidade foi pautada em aprender a fazer razonete, razão, débito e crédito, mas esse não é um mote para vocês. Para mim, o que interessa é que vocês aprendam todas as demonstrações, quais são elas, para que elas servem, o que elas estão demonstrando dentro da contabilidade de uma empresa. Para mim, isso é o importante. Então, assim, vocês vão ver todas elas, tá bem? Então, assim, eu vou apresentar para vocês, eu vou aqui compartilhar minha telinha e vou apresentar para vocês o plano de ensino. O plano de ensino de vocês já está no sistema, tá bem? Então, vocês já têm o plano de ensino lá. O plano de ensino. Aqui. O plano de ensino da. Apareceu direitinho? Beleza. O plano de ensino da disciplina já está no sistema, tá? Todo preenchidinho, com todas as datas de aula, ok? Em seguida eu vou mostrar o portal também, já tem os livros lá e como vocês acessam, tá? Só um minutinho, que compartilhou o outro plano de ensino. Aqui. E aqui. Então, além do plano de ensino, aqui, eu vou abrir para vocês o Moodle, já na disciplina de contabilidade. Então, vou compartilhar a tela com o primeiro Moodle, para que vocês olhem, né? Ela está fechadinha aqui ainda, mas vocês vão ter aberto a aula 1, é só clicar aqui, beleza? E aí, vocês têm aqui o bem-vindos, vai ter aqui o nome da monitora de vocês, que é a Francine, ela está no grupo, vocês podem chamar a Francine. Francine, eu estou com dúvida, ela está ali no grupinho para conversar com vocês. Aqui tem o link para acessar o grupo, aqueles alunos que ainda não acessaram, eu peço que deem uma olhadinha, tá bom? Aqui embaixo, eu coloquei um fórum de apresentação, eu gostaria que vocês efetuassem a apresentação de vocês por unidade, tipo Cachoeira do Sul, vai lá, eu sou fulano, tenho tal idade, estou em tal semestre, né, para a gente ter uma ideia de quem são todos os alunos da disciplina, tá bem? Então, eu construí um fórumzinho aqui.
A gente tem um artigo e tem 4 apostilas. Por que elas são úteis? Porque elas têm o material de todo o plano de ensino, da disciplina inteira. Então, elas são bem interessantes e bem úteis para vocês. Olhem com calma, tá? Leiam, abram, baixem os materiais, tá bem? Então, assim, este vai ser o Moodle da disciplina de vocês, né? Vejam que aqui a edição é minha edição, né? Mas esse é o Moodle da disciplina de vocês. Já está aberto e vocês já têm acesso. Se por acaso alguém não teve acesso porque pegou este link com outra pessoa, dá uma olhadinha para procurar o acesso, tá bem? Lá dentro, então, vocês têm o quê? Já tem também o plano de ensino. O plano de ensino da disciplina, que está aqui, contabilidade geral e rural, também já está lá dentro do sistema, tá? Vai passar para vocês o quê? O que vocês vão estudar. Então, vocês vão ter que desenvolver competências e habilidades que vão permitir desenvolver um raciocínio analítico para atender fatos contábeis. Então, é uma contabilidade para administradores, né? Então, vocês vão saber, vão se apropriar de saberes introdutórios da contabilidade, vocês vão entender o que é essa ciência, como é que ela surgiu, para que ela serve, né? Qual é o histórico, o que ela faz dentro das empresas, tá? E vai analisar, então, as consequências dela, as consequências dessas variações patrimoniais. Porque a contabilidade é o local, né, onde a gente contabiliza, onde a gente controla o patrimônio da empresa. É um estudo sobre patrimônio de uma organização, é isso que é. Né? Então, o que vocês vão entender é o que é a contabilidade e para que ela serve. As aulas, elas são 100% EAD, elas são via Moodle. Todas as aulas estarão gravadas, tá? Todas elas estarão gravadas. E as avaliações, elas vão ser todas online. Nós temos 3 provas. Aqui ficou cortada uma, mas são 3 provas, tá? E já estão aqui dentro do conteúdo previsto. Então, aqui, a aula de hoje a gente tem a apresentação, a minha apresentação, a apresentação da disciplina e do plano de aula. A aula 2, na semana que vem, estará postada. Eu vou tentar abrir as aulas um pouquinho antes para que vocês acessem e possam fazer. Tem alguns exercícios para fazer ao longo da aula. Esses exercícios equivalem, né, à participação dentro da sala de aula, é importante que vocês o façam. Então, tem sim alguma aula que vocês tenham que responder alguma coisa, enfim, tem atividades ali, mas as aulas são todas gravadas. Então, a gente tem na aula 1, contabilidade, definição, objetivos, responsabilidade, quem são os usuários da contabilidade, para que ela serve, a estrutura conceitual, os princípios básicos, tudo isso na aula 1. Aí, na aula 2, a gente tem as formas jurídicas de constituição de empresa. Então, a gente vai falar das demonstrações contábeis da elaboração, da divulgação e da publicação, e das decisões tomadas a partir dos relatórios gerados. Também é uma aula gravada. Depois, a gente vai ver balanço patrimonial. A gente tem 2 aulas sobre balanço, porque a gente vai falar sobre balanço, vai falar um pouco sobre outras formas de se organizar balanços dentro das instituições que não são contábeis, mas que acabam auxiliando que a explicação fique mais fácil do próprio balanço, ou para que ele serve, tá? Então, a gente vai ter aqui, 5 e 12 de abril, 2 aulas sobre balanço patrimonial, beleza? Depois a gente vai ter uma aula sobre demonstrativo de resultado de exercício, né, que é um detalhamento das receitas e das despesas, e o demonstrativo de resultado de exercício, mesmo que a gente estude depois do balanço patrimonial, ele é uma peça que o resultado vai gerar o lucro ou o prejuízo da organização que vai estar disposto lá no balanço patrimonial, né? Então, eles conversam entre si. Depois disso, a gente vai ter o quê? Vai ter a primeira prova, a prova 1, dia 3 de maio. As provas, elas são online, são dentro do sistema, então vocês vão acessar e vão ter um período para fazer cada uma das questões e um período para fazer a prova no total. Depois a gente vai ter um conjunto de demonstrações antes da prova 2, tá? A gente vai ter as demonstrações de lucro ou prejuízos acumulados, as demonstrações de mutações de patrimônio líquido, a demonstração de fluxo de caixa. Então, essas 3 demonstrações vão estar presentes na prova 2, que é 31 de maio.
tá bem? Depois a gente tem mais 2 demonstrações, que é a demonstração de valor adicionado e demonstração de resultado abrangente, que são as últimas. Visto elas, nós vimos todas as demonstrações contábeis que uma grande empresa deve organizar, deve fechar de tempos em tempos, tá bem? Eu acho que é o mínimo, assim, é o mínimo que vocês, que são administradores, precisam para entender, né, como é que funciona a contabilidade de uma empresa. Então, assim, em cada uma das aulas a gente vai entender o que é essa demonstração, a gente vai ver um exemplo dessa demonstração, vai conversar sobre as possibilidades dela, e aí vocês vão entender o passo a passo de como é que funciona a contabilidade para as organizações, tá bem? Então, assim, nós teremos uma prova final, que é no dia 21 de junho, que tem todo o conteúdo do semestre. Então, todo o conteúdo vai cair nesta prova final do dia 21 de junho, beleza? Depois a gente tem a entrega das notas parciais, a data da recuperação, a entrega das notas finais e a postagem das notas finais no sistema. Então, assim, seguindo o nosso cronograma, dando tudo certo, lá no dia 19 de julho, no sistema, vocês encerram a disciplina, tá bem? Então, assim, essa disciplina não terá trabalho extra, vão ser conteúdos e avaliações e provas. Eu aconselho vocês a acompanharem semanalmente em função de alguns trabalhos que podem aparecer ali dentro do sistema para que vocês façam naquela semana, né? Essa disciplina tem uma monitora, que é a Francine. A Francine, eu vou pedir para ela enviar para vocês um áudiozinho se apresentando lá no nosso grupinho de WhatsApp, e aí ela vai estar sempre tirando dúvidas que vocês tiverem sobre a disciplina, sobre os prazos, sobre prova, alguma coisa que vocês queiram conversar, vocês, vão lá e chamam a Francine, tá bem? Eu acho que com relação à disciplina é isso. Eu vou abrir rapidamente para vocês darem uma olhada aqui no... Opa, aqui fechou a apresentação. Eu vou abrir rapidamente para vocês darem uma olhada também no Moodle, os materiais que são os materiais complementares da disciplina, tá bem? Então, a gente tem uma apostila complementar, que é de contabilidade geral, e é uma apostila que vai ter aqui todos os conteúdos que nós vamos tratar dentro da disciplina, então vocês podem e devem usar. Então, a gente vai falar aqui, ó, dos usuários, que é a primeira parte, do sistema contábil, do regime de caixa, tem até uma parte de análise das demonstrações, que essa é da disciplina de análise de demonstrações contábeis, que a apostila auxiliar número 2, que vai tratar também de contabilidade introdutória, ela tem um detalhamento maior, tá? Ela é mais extensa, mas ela vai falar de todas as demonstrações contábeis. Então, se vocês tiverem dúvidas também, e vocês são do tipo de aluno que gosta de ler, vocês vão ver que aqui dentro tem toda a base de contabilidade. Inclusive, assim, para quem faz concurso público, essa leitura aqui, ela é essencial, tá? Porque aqui tem cada uma das demonstrações, ó, demonstração de mutação de patrimônio líquido, fluxo de caixa, né, DVA, todas elas, e aí, claro, ele vai aprofundar, que é uma coisa que a gente não vai ter tempo de fazer, né, porque a disciplina é introdutória, mas para quem faz concurso público, pode trabalhar com todas essas partes, inclusive com os princípios, tá? Os princípios contábeis, eles são uma parte, digamos assim, básica até, e sempre cai nos concursos. Então, eu acho bem interessante que vocês deem uma olhada, tá bem? Se der tempo, eu vou inserir dentro do cronograma, se encurtar um pouco a parte de balanço patrimonial, se eu conseguir deixar em uma aula só, eu passo para vocês os princípios contábeis também. Que mais? Apostila 3. Na apostila 3 também é contabilidade introdutória. A apostila 2, ela é um pouco mais dificilzinha para ler, para entender. Essas outras duas, elas têm modelos mais simples, tá? Para vocês entenderem. Elas são mais didáticas, mais fáceis, assim, de olhar. Então, talvez seja mais interessante. E aí, essa é a 4, né? Não, e essa é a 4.
a 4, que é da PNAP também, que também é uma apostila um pouco mais simples, mas que tem ali as informações que vocês precisam também, tá bom? E tem um pouquinho de análise das demonstrações, tá? Acho que essas apostilas, mais o texto, tem aqui um artigo inicial, tá? Que é sobre contabilidade gerencial, que daí eu peço a vocês que, se vocês puderem, né, usem esse como pontapé inicial para vocês lerem na aula de hoje, porque vai falar sobre o que é contabilidade gerencial e vai também trazer um pouco de uma análise do que aconteceu em práticas gerenciais de micro e pequenas empresas no período de pandemia. Então, é um artigo bem curtinho, assim, mas ele vai dar uma passada do que é a contabilidade gerencial, para que a gente usa ela, né, para que serve, que está aqui a contabilidade gerencial e o desempenho, e aí depois as principais práticas de contabilidade e o que elas podem auxiliar micro e pequenas empresas. Então, é um artigo bem interessante, assim, que vai detalhar um pouco como é que a contabilidade pode auxiliar empresas. E para vocês, né, para o caso de vocês, eu acho que é super importante, assim, porque na maior parte das empresas que vocês trabalham, nós estamos falando de micro e pequenas empresas, né? Então, eu acho que é, assim, essencial que vocês deem uma olhada, uma lida, tá bem? Dito isso, então, eu vou interromper o compartilhamento, dizer que eu espero que nós tenhamos um ótimo semestre juntos e que, mesmo à distância, eu espero que vocês entrem em contato comigo, que a gente consiga conversar um pouco e que vocês aprendam bastante com essa disciplina, que ela seja útil para vocês, já que em seguida vocês vão ter gestão financeira, vocês vão ter análise de balanço, e estas disciplinas posteriores, elas vão precisar fundamentalmente que vocês tenham prestado muito atenção nessa, tá bem? Então, peço a vocês que se empenhem na disciplina. Esse vídeo é bem curtinho, mas eu espero que ele apresente vocês a disciplina. Eu desejo a vocês um ótimo semestre de novo, um bom final de semana. Estudem, leiam um plano de ensino e leiam um artigo para que na semana que vem vocês já tenham uma ideia um pouco melhor do que esperar ao longo da disciplina, tá bem? Beijos a todos, uma ótima semana e tchau, tchau.